Uma equação linear é uma equação com esta forma. Aqui dizemos que temos uma equação linear nas variáveis x, y, z, ou uma equação linear de três variáveis. Aqui temos uma equação linear com duas variáveis, x e y. Aqui temos uma equação linear com uma variável, que é x. E a forma geral para as equações de n variáveis lineares, equações lineares de n variáveis, é esta, em que temos as variáveis x1, x2 a xn, portanto são n ao todo, e temos os coeficientes, que são o que multiplica as variáveis, que são estes a's, de a1, a2 até an, e o termo independente, que não multiplica variável nenhuma, que é b. Podes ver aqui que, por exemplo, este 2 é este a1, este x é esta variável x1, o 3 é o a2, o y x2, e aqui neste caso o 4 seria o a3 e o z o x3, e este termo é o b. É este o sentido que tem esta expressão geral para uma equação linear de n variáveis. A nossa intenção é resolvermos equações deste tipo, e é fácil, é imediato ver que resolver, por exemplo, uma equação com uma variável é indicar um número, um valor de x, que substituído aqui no x faça com que a igualdade fique verdadeira. E neste caso, de cima, resolver esta equação já significa substituir x por um número e y por outro, portanto arranjarmos dois números, tal que, fazendo a substituição, tal como disse, o primeiro membro dê 2 e, portanto, fica verdadeira a igualdade que aqui está. No caso das equações com uma variável, a solução existe e é única, é muito simples, neste caso 3 meios. Não é? Dividimos ambos os membros por 2 e obtivemos o resultado de 3 meios. No caso da equação com duas variáveis, o que convém notar é que, se eu, por exemplo, estipular arbitrariamente um valor qualquer para x, por exemplo, se eu afirmar que o x que é 2, a equação fica imediatamente só na variável y. E eu depois posso resolvê-la em ordem a y, e neste caso é fácil ver que ela é equivalente a esta, que aqui está, e portanto o que resulta daqui é y igual a 0, como nós podemos, aliás, ver com uma simples observação desta equação. Observa que o que nós fizemos aqui, nestes passos, essencialmente foi resolver em ordem y a nossa equação, uma vez conhecido o valor de x. Ora, podemos então fazer este exercício para um valor genérico de x, que nos vai permitir o seguinte: encontrar todos os pares de números x e y, substituídos na nossa equação, permitam fazer com que a igualdade fique válida. Neste caso concreto que aqui vimos, é fácil ver que o par de números x e y encontrado foi 2 para o x, tal como aqui está, e depois 0 para o y, tal como vimos aqui. Resumindo, se resolver a nossa equação em ordem a y, obtemos esta expressão para y. Significa que para qualquer x arbitrário que eu decida substituir na equação, o valor de y correspondente, que faz com que a igualdade fique válida, de modo a ter um par de valores x e y que seja a solução da nossa equação, o valor de y é imediatamente este. Podes ver que há pouco, para x igual a 2, obtivemos y0 e, portanto, obtivemos a solução x, y igual a 2, 0. Esta solução, por ser só uma, chama-se uma solução, uma delas, uma solução particular. A solução geral, que se obtém mantendo a variável x livre, como podes ver aqui, podemos colocar neste valor de x qualquer número real, calculando depois o correspondente valor de y. A solução apresentada desta forma designa-se por solução geral da equação linear, porque esta expressão permite-nos obter as soluções particulares todas.
é uma forma, se quisermos ver isto assim, de exprimir compactamente um mecanismo que nos permite obter as soluções particulares todas, neste caso por substituição de x por qualquer número real. Por nesta solução nós podemos escolher livremente o x, dizemos que o x que é uma variável livre. Repara que uma vez escolhido o x, o y deixa de ser livre porque está sujeito a esta expressão. Por nós podermos escolher uma destas duas letras livremente, para encontrar qualquer solução particular, dizemos que a nossa solução geral tem 1 grau de liberdade. Observa que, equivalentemente, podíamos ter resolvido a nossa equação em ordem à variável y, e então a nossa solução geral viria dada por todos os pares ordenados x, y, tais que o x vale 2 mais 2y, e o y vale o valor que nós escolhermos arbitrariamente para ele, dentro dos números reais. Como vimos há pouco, se nós escolhermos para y o valor 0, para y, então para x vem o valor 2 e obtemos a solução xy20, que foi a mesma que obtivemos atrás, considerando a variável x livre. Portanto, o conjunto de soluções que se obtém desta forma é exatamente o mesmo que se obtém considerando a variável x livre, por uma razão simples, é que a relação entre x e y, que nos permite escrever a variável dependente, é feita de forma a satisfazermos a nossa equação inicial. Enfim, isto agora funciona desta forma, qualquer que seja o número de variáveis que a nossa equação linear tenha. Só para considerarmos mais um exemplo, suponho uma equação nas variáveis x, y, z. Observa agora que, por exemplo, se eu escolher livremente os valores de x e y, se supuser que o x que é 0 e que o y é 1, que é o que significam estes dois números, nós temos que o z fica igual a 8. Temos que fazer o z8 para a nossa igualdade ser verdadeira. Portanto, dizemos que o par, o terno ordenado, agora temos 3 elementos, o terno ordenado 0, 1, 8 é uma solução particular da equação dada. A solução geral obtém-se de uma forma análoga ao que vimos antes. Os x e y são as nossas variáveis livres, podemos escolhê-las livremente. Resolvendo a nossa equação linear em ordem a z, a expressão que vem para z é esta. E uma vez que nós escolhemos dois números para x e y, o valor de z fica condicionado por o valor que obtivemos nesta expressão. Por nós termos duas variáveis que podemos escolher livremente, dizemos que a solução geral da equação linear dada tem 2 graus de liberdade. Espero que entendas que se obtém o mesmo conjunto de soluções que aqui temos, se em vez de escolhermos como variáveis livres x e y, escolhermos quaisquer outras duas retiradas das variáveis x, y, z. Por exemplo, se resolvermos a nossa equação em ordem a x, a expressão que obtemos é esta. E, portanto, vemos aqui que podemos escolher livremente dois valores para y e z, e uma vez feita essa escolha, automaticamente fica definido quem é x. Podemos então exprimir a solução geral desta forma. O valor de x, a expressão para x é esta, e as variáveis livres agora são y e z. Obtemos desta forma um conjunto de solução igual ao que obtivemos considerando atrás as variáveis livres x e y.